Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Professor João Steiner, nas últimas semanas a gente noticiou no Jornal da USP um estudo de astrônomos aqui do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas que detectou que há menos lítio na atmosfera do nosso Sol do que o esperado para a idade dele. Essa descoberta, eles argumentam, pode ajudar, entre outras coisas, na busca de exoplanetas. Mas um assunto que apareceu na matéria e eu queria entender melhor é a formação de planetas. O que as estrelas têm a ver com isso? As estrelas se formam normalmente a partir de uma grande nuvem de gás, né? Existem muitas nuvens de gás que normalmente nós chamamos de nuvens moleculares gigantes. Na Via Láctea, essas nuvens são muito comuns, né? Elas se contraem por autogravidade, quer dizer, a própria massa da nuvem faz com que ela se contraia sobre si mesma, né? Na medida em que vai se condensando no centro, forma um disco de gás que se contrai até formar uma estrela no seu centro, até o centro da estrela atingir uma temperatura que começa a queimar hidrogênio. Aí ela torna-se oficialmente uma estrela. No entanto, parte desse disco, que não é capturado nesse processo da formação da estrela, fica no disco, né? E aos poucos vai se aglutinando em pontos de aglutinação que acabam se transformando em planetas. Os mais próximos da estrela mãe acabam se aquecendo e o gás hidrogênio é evaporado e essas estrelas se tornam rochosos, como a Terra, como Marte, Vênus e Mercúrio. Outros objetos mais distantes são capazes de aglutinar mais massa, tornam-se mais massivos e são capazes de manter o hidrogênio. Então são planetas gasosos de maior massa, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, de alguma maneira, todo o material para a formação dos planetas vem das estrelas ou desse disco, né? O material originalmente vem de nuvens no meio interestelar. Entre as estrelas existem grandes nuvens. E essas nuvens adquiriram o seu material a partir da explosão de uma geração anterior de estrelas, que explodiram, jogaram seu gás para o meio interestelar da Via Láctea e, aos poucos, esse gás foi se aglutinando em nuvens e aí, a partir daí, se formou uma nova geração de estrelas. E quando se forma uma estrela, do mesmo gás se forma os planetas, né? Só que a estrela é a parte do centro do disco, parte central do disco, e os planetas são o que sobrou das partes externas do disco. Então, por exemplo, a Terra, que está no sistema solar, o material da Terra para forjar a Terra não veio exatamente do Sol, veio de uma geração anterior de estrelas. Veio de uma geração anterior de estrelas. Aliás, isso é muito interessante, porque na primeira geração de estrelas não havia oxigênio, ferro, cálcio, etc., que são elementos essenciais dos quais nós somos constituídos, né? Para termos a quantidade desses elementos químicos aqui no sistema solar, foram necessárias 2 gerações de estrelas, não apenas uma. Portanto, nós somos uma terceira geração de estrelas. E é por isso que nós podemos existir, pelo menos da forma como nós somos, pela quantidade de elementos químicos mais pesados que foram sintetizados nos núcleos das estrelas das gerações anteriores. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner.